Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que é muito relevante e tem trazido muita procura e admiração por muitas pessoas. É um assunto de grande importância, mas devido não haver muitos especialistas idôneos ou isentos, porque a maioria que se diz ser especialista nessa área possui algum vício ou vínculo ou viés religioso, isso nesta área não deveria existir. Deveria sim existir total isenção de qualquer tipo de crença. Como eu sou cético, ou melhor, me tornei cético, não tenho nenhum vínculo religioso, eu procuro revelar a realidade experimental, sobretudo. Então, na pesquisa, para que algo seja tido como verdadeiro ou próximo da realidade, ele tem que ser experimentado e reproduzido por muitas pessoas. Não apenas por uma, duas ou três pessoas, mas usando métodos científicos ou próximos a isso. E quando não for possível, nós vamos falar sobre isso. Bom, a área que nós vamos falar é a parapsicologia. A parapsicologia, que a princípio é uma pseudociência. Por que pseudociência? Porque é um estudo, na verdade, de fenômenos paranormais e psíquicos. E por ele alegar ser científico e não obedecer a todos os critérios científicos, acaba entrando na pseudociência. Acaba sendo tido como pseudociência, porque ela alega ser científica, porém não obedece a todos os critérios científicos. Porém, isso não quer dizer muita coisa, porque existem outras áreas de estudo que também não obedecem ao critério científico, mas tem sua validade. Realmente funciona, tem a sua confiabilidade. Mas vamos falar aqui das principais áreas que a parapsicologia estuda. Vamos dividir em dois grandes blocos, é, aspectos, na verdade. Vamos falar sobre algumas áreas que a parapsicologia estuda. Primeiro grupo, nós vamos falar sobre aspectos mentais e extrasensoriais. Vamos dizer, a primeira das hipóteses é a existência da obtenção de informação ou comunicação que ultrapasse a utilização dos sentidos humanos conhecidos, que muitos chamam de percepção extrasensorial. Na percepção extrasensorial temos os fenômenos como telepatia, clarividência e preconição. No segundo grupo, a hipótese é que existe uma forma de ação física sobre o meio físico, que não utilize mediadores como pessoas, músculos ou força física. Esse fenômeno é conhecido como telecinésia, que é mover as coisas com a força da mente. Eu pretendo trazer outros vídeos para aprofundar muito melhor sobre cada um desses assuntos, mas isso vai depender de você compartilhar o vídeo, dar like e depender das visualizações nesse vídeo. Esse é um vídeo piloto sobre esta área e espero que vocês dêem o feedback, se inscrevendo no canal e até mesmo comentando aqui embaixo. Bom, mas vamos falar sobre os principais pontos de estudo da parapsicologia. Bom, são eles: telepatia, clarividência, precognição. Depois nós vamos falar sobre a telecinese. Infelizmente, existe um outro grupo que nós não vamos falar, mas no geral, todas as experiências catalogadas
sobre todas as áreas de estudos mencionados, não tem tido muito rigor no, no controle dos experimentos. Por isso que muitos acabaram se entrado no grupo de charlatanismo ou fraudes, em consequência de muitas informações de pesquisas que não foram muito bem catalogadas ou muito bem controladas. Bom, muitas pessoas que diziam ter habilidades paranormais, muitas delas conseguiram fraudar por meio de truques. Quem conhece um bom mentalista ou quem já foi num show de mentalismo sabe como funciona alguns truques. Mas entrando realmente no assunto, nós vamos iniciar falando sobre a percepção extrasensorial. O que seria a percepção extrasensorial? Ela é a habilidade, que você percebe fora dos sentidos, porque extrasensorial é fora dos sentidos. Sensorial é as sensações, tato, audição, visão. Está sensorial entre os seus 5 sentidos, seis sentidos. E o extrasensorial é fora dos seus sentidos. Então é uma percepção fora dos seus sentidos. Também chamada de PS ou psigama, em parapsicologia é a suposta habilidade de certas pessoas, chamadas de sensitivos ou psíquicos, para perceber fenômenos e objetos independentes de seus órgãos sensoriais. Muitas pessoas alegam que têm sonhos com acidente de trânsito e quando elas acordam, realmente aconteceu o acidente naquele dia, naquele mesmo horário que ela estava sonhando, só que uma distância de 2 quilômetros, 3 quilômetros, até mesmo em outro estado. E as pessoas pensam que você tem um poder paranormal. Mas vamos pensar um pouco na forma física, plenamente física. Tem, isso é fácil você achar, inclusive no livro Ciências Psicológicas. O Michael Gazzaniga, ele relata sobre um homem que nasceu cego e ele anda na rua, normalmente, apenas emitindo um som. Ele usa, como ele nasceu cego, ele aperfeiçoou os seus sentidos da audição para ver através dos olhos. Eu poderia dizer que isso é uma percepção extrasensorial, porque ele consegue ver, porém não com seus olhos. É a mesma habilidade que os morcegos usam para se locomover, porque os morcegos também são cegos. Só que eles emitem um som de baixa frequência que você não consegue ouvir, que é como se fosse um sonar submarino. Toca no objeto e isso volta às orelhas do morcego e ele consegue ver com a audição. É muito interessante isso. Explicando para algumas pessoas que falam, eu tive um sonho que aconteceu a 50 metros, 100 metros, que a pessoa fala que sonhou de algo que aconteceu a 100 metros, 200 metros, que aconteceu exatamente como ela sonhou. É possível que o seu sentido ele se, vamos dizer assim, isso é apenas uma explicação,
simplória. Um dos seus sentidos ficou extremamente aguçado em algum momento. Mas isso não quer dizer que ela tem habilidades paranormais. Porque de todos os nossos sentidos, quando nós vamos dormir, isso é uma explicação simplória. Todos os nossos sentidos, quando nós vamos dormir, a audição, perceba, a audição é o único sentido que permanece ligado. Sim, a audição é o único sentido que permanece ligado. Por isso que muitas vezes quando você sonha que está chovendo ou sonha com água, você acorda e está chovendo. Porque o seu cérebro está assimilando os sons do ambiente. Sim. Bom, dentro do, para não se alongar tanto, dentro dos fenômenos de percepção extrasensorial, nós temos a telepatia. A telepatia, ela foi muito pesquisada há 200 anos atrás, lá no final do século XVIII. E muitas pesquisas foram feitas. E algumas pessoas que alegavam ter essa habilidade de telepatia, eles falavam que tinham insônia. Então, pesquisadores nos Estados Unidos, eles fizeram várias e várias pesquisas para identificar a telepatia no estado de sonho. Então, um participante, que era o receptor, eles colocavam ele em uma sala, à prova de som. O local era eletronicamente protegido e essa pessoa seria monitorada para dormir. E quando ela estivesse sonhando, padrões no eletrocefalograma indicaria que ela estaria no estado de sonho. E também o movimento rápido dos olhos. No estado REM indica também que a pessoa está sonhando. E um emissor em outro local, ele começaria a imaginar ou pensar, criar imagens, selecionando uma relação de imagens para enviar para essa pessoa que estaria dormindo, para o emissor, para o receptor. Ele focalizava a imagem. E em alguns momentos, quando o receptor estava em sonho, os pesquisadores acordavam ele e pediam que ele contasse o sonho. E ele contava o sonho, normalmente um sonho pitoresco, porém, algumas daquelas imagens, ele falava que, mesmo sem saber que imagem que era, ele relatava o sonho e falava que uma imagem específica estava ali no sonho. Então, eles perceberam que havia tido uma certa telepatia. Mas uma coisa bem interessante, e talvez até você fale assim, mas isso é muito perigoso, tal, alguém lê meus pensamentos, mas ainda destaco que isso não o receptor, ele nunca controla. Mas existe uma pesquisa que eu li no livro A Vida Secreta da Mente, sobre pessoas que estavam em coma, pessoas que estavam no estado de coma. Os pesquisadores pesquisaram da seguinte forma: eles, com a máquina de ressonância magnética funcional, que ela consegue ver onde algumas regiões do cérebro são ativadas e outras não, eles fizeram o seguinte experimento. Algumas pessoas que estavam em estado de coma, que eles fizeram algumas instruções para a pessoa imaginar duas situações distintas. Uma para a resposta de sim, uma resposta para não. A resposta de sim, eles falavam, imagine você jogando tênis. E a resposta para não é, imagine você dentro da sua casa andando em todos os cômodos. E, por incrível que pareça, os pesquisadores já sabiam que quando você imagina movendo músculos ou fazendo uma atividade física, uma área motora
ela é ativada. E quando você imagina andando, passeando em algum lugar conhecido dentro da sua memória, outra área cerebral, área espacial, ela é ativada. Então eles tiveram a resposta de algumas pessoas que estavam no estado de coma. Isso é um tipo de telepatia, sim, de forma mais científica. Ou seja, era possível ler um pensamento simples, não um pensamento complexo, mas um pensamento simples. Da mesma forma desse experimento que eu tinha falado antes, da pessoa receber uma imagem num sonho. É interessante, bem interessante isso. Bom, e todos os dados reunidos nessa pesquisa sugeriram que às vezes a imagem enviada era incorporada no meio do conteúdo do sonho do receptor. Enquanto os resultados de experimentos de telepatia de sonho eram bem interessantes, para executar a experiência envolvia muita gente, envolvia um controle muito bem elaborado, tempo e esforço. Porém, outros pesquisadores procuraram forma mais fácil para fazer esse tipo de pesquisa, porém, esse tipo de experimento é muito difícil de ser reproduzido. Por isso que você vai encontrar muito nas biografias, e não é muito difícil encontrar, principalmente na atualidade, conteúdo a respeito de telepatia. Mas vamos adiantar. O que seria a clarevidência? A clarevidência ela é um conhecimento de evento, ser ou objeto sem a utilização de canais sensoriais, ou seja, a pessoa ela vai conhecer algo sobre você ou algo que está próximo a acontecer, como a própria precognição ela se confunde um pouco com a clarevidência, porque muitas pessoas vão falar que são clarividentes, vão acertar um monte de coisas sobre você, sobre a sua vida, mas, como dizia o Padre Quevedo, as pessoas que falam que têm habilidade ou controle da clarividência, elas são charlatães. São charlatões, porque esse tipo de situação você não controla. Ainda que eu vi um show de mentalismo do Derren Brown, inclusive tem na Netflix. O Derren Brown ele simula uma clarividência e ele fala para as pessoas. Isso é um truque, mas ele acerta coisas pessoais da vida da pessoa, sem ter pesquisado, porque esse tipo de dado, você tinha que ver, o tipo de dado que ele acerta não está em rede social. Tipo, um vidente na rua poderia pesquisar a sua vida na rede social, pesquisar em fontes abertas sobre a sua vida e falar coisas sobre você, você ficaria abismado. Só que existe alguns mentalistas que conseguem tirar uma informação específica sem que você perceba. E existem técnicas, muitas técnicas para isso, para você ser considerado um espiritual. E é muito interessante esta área, porém, dentro da clarividência ou, e até mesmo da precognição. Só para resumir o que nós vamos falar agora sobre a precognição, muitas pessoas têm sonhos sobre determinado fato ou sobre determinada situação com uma pessoa e às vezes o fato é idêntico, o que muda é o personagem. Mas essas pessoas não pediram ou ficaram se esforçando para ter esse sonho. Na verdade, é aleatório. Elas não têm controle. Isso é muito bizarro. Porque o que seria a precognição? É um conhecimento futuro sobre um evento futuro de um ser ou um objeto. Ou seja, a pessoa tem um sonho sobre algo que vai acontecer a semana que vem ou daqui a 2 semanas, porém ela não tem controle, porque se ela tivesse controle, imagina só, se você tivesse o controle de precognição, você poderia acertar os números da Mega Sena e ficar milionário. Bom, essa primeira parte
sobre o primeiro grande grupo, clarividência, telepatia e precognição. Agora nós vamos entrar no segundo grupo, que é a telecinésia. O que seria a telecinésia? A telecinésia, você vai ver muito isso em show de mentalismo. Uma pessoa entortando um garfo, fazendo o objeto mover sem tocar no objeto. Isso faz com que as pessoas fiquem realmente impressionadas. Porque, pô, aqui tem algo sobrenatural, algo espantoso. Mas a psicocinésia ou movimento mental, ou a telecinesia, movimento à distância, descreve um suposto fenômeno, a capacidade de uma pessoa movimentar, manipular ou abalar ou exercer qualquer sistema físico, sem interação física, usando apenas a força da mente. E é muito interessante isso. A telecinésia, pelo fato de, imagina o que você poderia, ou alguém poderia fazer para o bem da humanidade usando a telecinésia. Da mesma forma, imagine a pessoa usando isso também para o mal, porque isso também, da mesma forma que poderia ser usado para o bem, poderia também ser usado para o mal. Mas a telecinésia, ela, de certa forma, é possível ser demonstrada de várias formas, só que tudo que se vê ou tudo que se mostra, ela é facilmente manipulável, porque existem inúmeros truques que você consegue fazer um fenômeno de telecinésia. E, inclusive, há uma russa, no século passado, se eu não me engano, que foi estudada, inclusive por ganhadores do Prêmio Nobel, que eles falaram, olha, realmente ela tem poderes paranormal, porque eles conseguiram falar que ela, todos os estudos controlados que fizeram com ela, não detectaram truque. Eles chancelaram, disseram, não, essa mulher realmente tem, ela é paranormal. Mas bom, para encerrar, a russa realmente ela tinha certa habilidade, mas mas para encerrar, realmente a russa ela tinha uma certa habilidade, mas para realmente chancelar, nós tínhamos que ter muito mais experimentos nesta área e um controle um pouco mais efetivo sobre as experiências. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e comentem aqui abaixo no vídeo se vocês querem conteúdo mais sobre isso. E deixe o seu like, compartilhe o vídeo e é isso. Até mais.